Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje aqui novamente o programa, já é um participante efetivo do programa, né? Para mim, um eterno ministro, tudo que ele fez, tudo aquilo de propaladas reformas do governo Temer se resumiu na reforma que ele fez. Pelos seus conhecimentos, pela sua coragem, pelo seu jeito de ser e de agir. É um verdadeiro gentleman, um diplomata, que muito nos orgulha por ser gaúcho, o ministro do Trabalho, hoje voltando para a Câmara Federal, Ronaldo Nogueira. Prazer tê-lo aqui, ministro. Prazer, Paulo. Sempre é um privilégio participar do programa, em especial pelos componentes da mesa que enriquecem muito o debate. Obrigado. Maravilha, satisfação. Francisco Bueno, da nossa celulose rio-grandense, este nome que é uma bandeira na imprensa brasileira, jornalista da melhor qualidade, e um grande amigo, né? Um homem companheiro, leal, e que vive aquela celulose rio-grandense como poucos, né? Vive as suas empresas. Então, parabéns, é um prazer te ter aqui também, Francisco Bueno. Prazer nosso também, e compartilhar com os colegas de mesa aqui também, aqui uma mesa qualificada como essa aqui. Então a gente sempre está aprendendo um pouco aqui com o ministro Nogueira também, com quem a gente já tem convivido, tem trabalhado bastante aí, então é um grande prazer. Onde está construindo uma casa, doutor Argolo, Paulo de Argolo Mendes, Tudo bem. Presidente do Sindicato Médico. Sabe onde é que ele está construindo uma casa? Em Laguna. À esquerda ele olha a ponte, ponte Dilma Rousseff. À frente ele vê a Laguna. À direita o farol de Santa Marta. A lagoa, como é o nome da lagoa lá? Zânia, Santo Antônio? A Lagoa de Santo Antônio. Lagoa de Santo Antônio. O lugar ali é Pescaria Brava. Ali é Pescaria Brava, Morro Grande. Não, ali é Morro Grande, mais distrito de Ribeirão Pequeno. Mas vai preparar para nós lá um peixe maravilhoso na inauguração. Já estou adiantando aqui, todos estão convidados. E vamos juntos, né? Parabéns, escolheu bem, né? Sim. Eu casei em Laguna, né? Então conheço bem aquela região, não conheço Pescaria Brava. Nunca fui levado lá para o outro lado, mas a primeira coisa, quando for a Laguna, eu vou lá. A Pescaria Brava é o restaurante que eu te falei. As mesas são dentro da água ali, é um negócio espetacular. Lá pode? Pode. Aqui lá... olha que nem perto da areia, pode. Perto da areia. Aqui que ele destruiu o que está na areia, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, Mampituba para cá tudo muda, né? Impressionante isso. Eduardo Fernandes, nosso presidente da LIDE. Paulo Sérgio, uma satisfação muito grande estar aqui contigo novamente no programa, com essa bancada tão qualificada, como sempre é tão qualificada. Eu faço uma menção especial aqui ao ministro Ronaldo Nogueira, que foi emblemático, que teve a coragem de ter uma iniciativa de destravar as ações trabalhistas, a indústria de ações trabalhistas, que sempre travava o desenvolvimento dos negócios, e conseguiu com coragem colocar isso em pauta, e hoje a gente já consegue medir esses números de forma tão positivas. Então, é para mim uma satisfação especial estar com todos aqui, mas em especial ao ministro. Eu até penso, às vezes olho para o ministro, parece que ele está saindo um baile de carnaval, cheio de confete, serpentina, purpurina, porque ele recebe todas as homenagens, né? Todo mundo atirando confete, serpentina e purpurina nele. Merecidas. E a nossa esquerda, porque lá na ponta esquerda, vou até botar uma mala lá. Se tiver uma mala, botar cadeira lá com a mala em cima. Depois vocês vão ver para quem é que está reservado aquele lugar lá, que eternamente se atrasa. O nosso Bertoli, presidente do sindicato, diretor do sindicato vestuário do Rio Grande do Sul, que está realizando o RS Moda. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso, Paulo Sérgio. A gente agradece o convite, né, de participar dessa bancada maravilhosa aí e poder apresentar o nosso evento para todo o estado do Rio Grande do Sul, que visa unir a indústria do vestuário, conectar ela diretamente com o comércio varejista do estado.
Estamos precisando muito de uma força e vocês foram nosso parceiro. O RS Moda, ele é realizado para exposição de moda feminina ou geral? Todas. Os homens todas. estão inseridos nisso? Também estão Hoje inseridos. Não falando homens e mulheres, né? Todos os gêneros estão inseridos. Todos estão bom. inseridos. Então é bom que se diga, porque senão depois vão dizer, não. Todos estão inseridos. O único que possui uma entidade à parte é o calçadista, né? Mas a parte do vestuário aí nós temos masculino, feminino, pessoal do tricô ali da Serra, de Farroupilha, Caxias, Bento Gonçalves, pessoal de Sarandi, muito importante, está vindo um grupo de expositores de lá. E aqui de Porto Alegre, região metropolitana, né? São aproximadamente 50 expositores que nós conseguimos trazer. Infelizmente, devido ao problema aí do transporte, né, das barreiras, a nossa principal atração, que era o espelho do Senai, não conseguiu chegar, não vai chegar. É triste, né, mas infelizmente nós vamos ter esse problema aí que anunciamos a vinda deste equipamento que só tem no Rio de Janeiro. O que significa esse espelho? É um sistema novo da indústria 4.0, né? Como será a indústria da moda no futuro. Então ele vem justamente, nós estávamos trazendo ele justamente para poder apresentar à indústria gaúcha, apresentar ao comércio varejista aqui do nosso estado, como será a indústria no futuro. Não é? Porque a parte desse sistema que nós temos hoje aí está com os dias contados, né? Com o advento da informática, máquinas e equipamentos cada vez mais e mais modernos, né? Fazendo acabamentos muito bons. As nossas universidades aqui no estado formando cada vez mais pessoas mais informatizadas, né? E então nós sentimos muito mesmo por não conseguir trazer isso aí. Eu estou vendo um documentário, está no Now, são 6 capítulos da Copa de 58. Quando o Brasil, depois de ter perdido a Copa de 50, tragicamente, perdeu depois de 54 um jogo desastroso contra a Hungria, e foi para a Copa de 58, quando João Avelange se elegeu presidente, botou Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória, para cuidar do futebol do Brasil. E ele fez a organização, planejou tudo. Começou que concentrou fora lá do São Januário, onde o Brasil concentrava antes, levou para a cidade do interior da Suécia, ainda retirado, num hotel que realmente era um hotel muito aprazível, mas exclusivo da seleção do Brasil. Mas o fato curioso relacionado à moda é que quando chegou para o jogo final, o sorteio, porque a Suécia usa a camisa amarela e o Brasil usa amarela. Então foi para o sorteio quem quer usar azul. E o Brasil perdeu. E o Brasil não tinha camisa azul. O que aconteceu? O Brasil saiu para comprar tecido azul, foi para Indas, era em Indas, a indústria têxtil na Suécia, a capital da indústria têxtil na Suécia é o Indas. E começaram a equipe de empregados toda costurando dia e noite as camisas do Brasil, colando os escudos que saíam da camisa amarela, tirando as camisas amarelas para botar na azul e os números a mesma coisa, para aprontar e o Brasil jogar com a camisa azul improvisada. Foi assim que aconteceu com a camisa azul. Que incrível, hein? É incrível essa história, né? Incrível. Aquela camisa foi feita à última hora em Indas, na Suécia. É a força da mão de obra, principalmente feminina, né? É verdade. Que aqui no nosso estado vem sendo reduzida drasticamente. Nós chegamos a representar um pouco mais de 20% da economia gaúcha e hoje a indústria têxtil e vestuário juntas, né, representa 1,58%. Foi encolhendo. E outro número que é importante ser colocado é que nós compramos de fora do estado, só de vestuário, 4 bilhões e vendemos para fora 1,88. Essa diferença aí está sendo toda comprada fora do nosso estado. E a ideia do RS Moda é justamente conectar a indústria com o comércio varejista e apresentar para eles as vantagens de comprar aqui dentro do estado. O evento é 28, 29 e 30 na Fiergs. Exatamente. Isso. E os ingressos? É gratuito. É só entrar no site da FBV e fazer a inscrição, tá? Lá tem um botãozinho que tu clica ali e pode fazer a tua inscrição. Somente para profissionais de moda, lojistas e estudantes de moda.
Mala é vestuário, não? Não. Não pertence ao vestuário. Não. Não, é acessório. Eu até pensei. Não. O sapato não tá. Se eu quiser ver sapato lá, não vou ver. Não, sapato não. Aí tem o pessoal lá, a entidade de sapato, que organiza os eventos de sapato. Se precisar, um manequim tá aí do teu lado. Deputado Luiz Augusto Lara. Começou bem. Começou bem. O cara, quando chega um pouquinho atrasado, já sai pagando conta. Colocar uma mala aí pra ti. Eu dizendo chegar, eu deveria, já fiz uma vez no programa, no debate do Esperoto na primeira eleição dele. O Esperoto chegou atrasado, já tinha uma mala do lado. Mas ele esperto, ele ficou assistindo nos bastidores o Regis, que era o concorrente dele na Farsul, e ele viu tudo que o Regis disse e entrou depois no vácuo do Regis. Tudo bem, deputado Lara? Tudo bem. Quer dizer, estamos aí, né? Dentro do possível, né? Acompanhando essa crise, a Assembleia Legislativa, desde ontem também, vendo de que forma o Rio Grande do Sul pode dar sua contribuição também. Primeiro é de autorizar a fazer o plebiscito, né? Que botaram lá que tem que ter plebiscito, agora quem botou que tem plebiscito não quer que faça plebiscito. Não quis o ano passado, não quer agora, então aí não é possível isso. Eu estou me referindo à questão dos caminhoneiros, mas a questão dos caminhoneiros eu vou começar também. com o nosso deputado, eterno ministro, aqui já elogiado, ver que ele está cheio de serpentina, confete, purpurina, que de tão elogiado. Hoje ele foi elogiado o dia inteiro, né? Mas o senhor esteve ontem na reunião em Brasília. Quantas? 6 horas de reunião? Começou em torno de 14 horas e terminou em torno de 21 horas. Sim. Tinha representantes do governo e representantes dos caminhoneiros. Os transportadores de carga do Brasil, em torno de 60%, são caminhoneiros autônomos. Quantos por cento? Em torno de 60% são autônomos. E esse conjunto de transportadores rodoviários tem as suas lideranças esparsas. Então, é um movimento que ocorre por adesão a uma causa. Os transportadores enfrentam muita dificuldade, principalmente os caminhoneiros autônomos, no que diz respeito ao custo. Por exemplo, o óleo diesel hoje, o custo total, sem contar pneus, motorista, manutenção, só o óleo diesel fica na faixa de 55% a 60%. Então está inviável realmente, porque houve uma exaustão pela ausência de uma política pública, nós não podemos dizer... O governo tem a percepção que este movimento foi aplaudido e absorvido pela sociedade? Porque as pessoas entraram em fila para comprar combustível, no supermercado não vi ninguém reclamando. Não, o governo entende como legítimo o pleito dos caminhoneiros, porque na realidade isso aqui é uma consequência. Mas hoje já resolveu botar as Forças Armadas nas ruas. Aliás, tudo é o Exército, né? Qualquer coisa que aconteça no Brasil, chama o Exército, tem que fazer o biométrico para a Justiça Eleitoral, chama o Exército. Tem uma ponte que caiu, chama o Exército. Tem um problema de estrada para resolver, chama o Exército. Tem conflito no Rio de Janeiro, chama o Exército. Tudo é o Exército. Quando fala que pode haver intervenção militar, não. O Exército é uma das instituições de maior credibilidade perante a opinião pública. Perfeito. Agora, é muito importante nós pensar, Paulo, também, é que o Brasil é um país continental e depender de 70% do transporte rodoviário, um único modal, né? Então, hoje é uma das consequências aí que o Brasil não tem um planejamento estratégico de longo prazo pensando como nação. E hoje nós estamos colhendo a consequência. O caminhoneiro enfrenta dificuldade com relação à manutenção das estradas, o custo de manutenção do caminhão, o preço do frete não cobre as despesas operacionais. Isso que nós conversamos hoje, inclusive, meio-dia, o frete de Não Me Toque até o Porto de Rio Grande é mais que o dobro do custo do frete do Porto de Rio Grande ao Porto de Shanghai, na China. É incrível. É mais que o dobro. É fantástico. Não é possível. Agora, não é por acaso que a gente está nessa situação, né? Isso foi o lobby da indústria automobilística, foi comprometimento do governo. Quer dizer, nós chegamos onde chegamos porque as pessoas queriam chegar aqui. Queriam abrir mercado para o automóvel. É uma coisa completamente louca o que nós estamos fazendo de produção de automóvel. Devíamos estar fazendo metrô, devíamos estar fazendo trem e continuamos fazendo automóvel, e ainda há pouco estavam dando uma isenção de imposto para estimular, para produzir mais automóvel para a cidade que já não tem como andar, né? Se tu vai a Gramado hoje, no fim de semana,
Tu não consegue andar em Abramo. Tá tudo. Mas nem a pé tu nem consegue. a pé tu Nem consegue. consegue. É. Mas não é o problema no automóvel. Porque até a grande produção de automóvel é para exportação. Que agora o Brasil vai perder muito, porque a Argentina vai deixar de comprar. O problema é a tributação em cima do combustível. Mais da metade do preço do combustível é tributo. Esse é o problema. Combustível. Aí falta recurso para os governos, falta dinheiro, ao invés de diminuir cargos de confiança, ao invés de diminuir, né, faz o quê? Aumenta o imposto sobre combustível, porque quase a metade da receita de ICMS acaba Mas eu te vindo faço dos uma pergunta, combustíveis, Lara. né? E tu achas que a indexação do preço do combustível não tem a maior parcela de culpa disso tudo? Porque é um absurdo. Sua Excelência Reverendíssima Pedro Parente, né, que hoje, quando ele chega no Planalto, todo mundo se curva ante Sua Excelência Reverendíssima, né, que conseguiu indexar quando nós libertamos a última âncora cambial, falaram do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi do Paulo, esse é o outro problema que estão sofrendo os caminhoneiros, a falta de previsibilidade, ou seja, eles não sabem se eles vão poder contratar, assumir um frete para daqui a um mês, porque não se sabe como vai ser. Vamos intercalar sempre com o ministro. Tá? Vamos, não, Nós temos tratado de justiça do trabalho. Nós precisamos reconhecer que o governo, naquilo que estava ao alcance dele nesse momento, fez todas as sinalizações possíveis no sentido de atender a reivindicação dos caminhoneiros, a redução do preço do diesel, que vai ficar aí na faixa de 11%, 12%. Quem é que está reduzindo o preço do diesel? Por a própria Petrobras. Ah, está reduzindo? A própria Um ato de boa vontade de Sua Excelência Reverendíssima? Não, ele não está reduzindo. Ele vai receber o Tesouro Nacional, o dinheiro do povo brasileiro, vai pagar essa redução. Não tem redução. A redução é fictícia para a Petrobras, porque ele vai receber todo o dinheiro. Esse é o problema. Não tem nenhum gesto de boa vontade, a não ser o prazo. A Petrobras, Paulo, ela tem outras receitas dos diversos insumos que são produzidos. E o diesel é estratégico para a produção. Na realidade, nós precisamos rever a nossa matriz tributária, porque o Brasil é uma federação. O Brasil não é um Estado unitário. E o nosso sistema tributário, ele é importante para os estados unitários, não para a federação. Então, a primeira medida que precisa ser enfrentada pelo governo, o próximo governo que vem aí, é uma reforma tributária, desonerar a produção. Hoje nós colhemos aí uma consequência, isso aqui é consequência de erros. Desonerar a produção e o consumo. Porque onerar o consumo é onerar o trabalhador. Em qualquer país desenvolvido, o que é onerado, o que se cobra imposto, é sobre a renda, não sobre o consumo. Por isso que o telefone nos Estados Unidos é metade do preço do valor aqui. Por quê? Porque o imposto sobre o que é consumido... Em compensação, na Suécia, uma herança paga 50% de imposto. Porque é renda, porque aí é renda, é o que... Então... Mas queria falar uma coisa, Paulo, sobre a Petrobras, que é uma coisa interessante, né? Quando a Petrobras segura os preços, etc., para obedecer uma política de governo, a gente diz, olha o acionista, né? É uma empresa que não está a serviço dos seus proprietários, etc. Bom, aí ela passa a agir como uma empresa que quer lucro. Aí nós dizemos, olha aí, a Petrobras está agindo como uma empresa privada, mas não era isso que queriam. Primeiro. Segundo, o Lara estava falando... Privada? Sim. Se fosse empresa privada, o governo já teria multado 500 vezes a Petrobras nesse episódio. Não, agir como empresa privada quer dizer o seguinte, se eu compro o petróleo mais caro, eu vou te vender mais caro. Se eu compro mais barato, eu vou te vender mais barato. Está comprando agora, mais caro. se eu estou no governo Dilma... Mas não está comprando, nós somos autossuficientes. Não está comprando nada mais caro. Não, e é o seguinte, bom, vamos devagar. Não, eu Brasil... devagar. Tá. Não, entendi, eu estou entendendo onde o doutor Argo quer chegar. Veja, me traduz, porque eu entendi o que quer dizer, mas... Pelo menos 30% da gasolina que nós consumimos, ela é importada. O nosso petróleo não é um petróleo adequado para produzir gasolina. Sai mais caro. Se eu pegar o petróleo do brasileiro e botar na refinaria aqui, vai sair uma gasolina mais cara do que importada. Por que nós exportamos gasolina
mais barata do que vendemos aqui? E gasolina Não, isso eu pura. não sei. E gasolina pura. Gasolina Porque pura. o que nós vendemos. Isso eu não sei Não, é responder. essa a pergunta que se faz. Isso eu não sei responder. Eu estou chamando atenção para uma outra questão. Que quando ela se comporta como uma empresa a serviço do governo, a gente critica. É uma empresa que devia estar atenta aos seus acionistas e vai falir, porque tem um preço controlado. Aí, como ela age como uma empresa privada, visando o lucro, a gente diz, olha aí, está visando o lucro. Mas não às custas do Primeira povo. coisa. Não às custas do povo. Primeira coisa. Não às custas do povo. Segundo, a questão que o Lara levantou, na questão do imposto. Assim, diz, pô, os caras oneram desta maneira, podiam fazer redução de custo, enfim, procurar outros caminhos, né? Que não fosse mais imposto, mais imposto, mais imposto. Agora, no dia 17 de dezembro, foi aprovada a chamada medida provisória do trilhão. A medida provisória 795, que nós, povo brasileiro, doamos 54 bilhões para ESSO, Texaco, etc., grandes multinacionais do petróleo, não está a Petrobras nisso, doamos 54 bilhões que eles tinham que ter pago de imposto e não pagaram. E mais, isentamos com essa medida provisória de imposto até 2040. Com isto, o governo deixa de receber, doa para as empresas multinacionais, para a ESSO, para a Texaco, para a Shell, doa R$1 trilhão. Perfeito. Isto equivale, na minha área, na área da saúde, a 7 anos e 7 meses do orçamento inteiro do Ministério da Saúde de 2018. O ministro foi lhe responder até poucos dias atrás, ministro. Ele deve estar bem por dentro dessas desonerações e benefício para as petroleiras internacionais que chegam ao Brasil. Porque eu acho que tem que acabar com o monopólio, eu acho que tem que abrir, eu acho que tem que privatizar. O governo tem que cuidar de quantos pilares o senhor comentou? Uma nação, ela se fundamenta sobre 3 pilares fundamentais, né? Segurança nacional, pela robustez das suas forças armadas, competência definida das suas polícias internas, com o devido aparelhamento para que elas possam atuar. Segurança monetária, pela sanidade da moeda, moeda forte. Desenvolvimento econômico traz moeda forte. E segurança... Desenvolvimento econômico traz moeda forte. Traz moeda forte. E segurança jurídica pela fidelidade dos contratos, né? O contrato que é firmado entre aquele que detém os ativos do capital e aquele que empreende. Esse contrato tem que ser respeitado. O contrato entre o que empreende, que gera empregos, e o trabalhador. Esse contrato também tem que ser fiel. E nós temos um quarto ator no desenvolvimento, que é o governo, que entra com a regulação. O governo, nós precisamos definir que Estado nós queremos. Se nós queremos um Estado provedor, um Estado prestador de serviços, ou nós queremos um Estado indutor do desenvolvimento, onde possibilite que o conjunto da sociedade se organize em si e traga o desenvolvimento onde todos possam participar. Sobre segurança jurídica, é interessante observar... Perdão. Esses tantos benefícios para as petroleiras internacionais. O benefício, isso faz parte de um conjunto. O Brasil tem tratados internacionais, né, que precisam serem respeitados. Principalmente no que diz respeito a possibilitar a competitividade das empresas que atuam no Brasil no sentido de trazer desenvolvimento, tecnologia, e para evitar justamente isso que nós estamos acontecendo aí através do monopólio. O que o Brasil ganha, o que a sociedade ganha com o monopólio do petróleo hoje? Qual é o resultado que traz isso para a sociedade, sendo que no Brasil hoje nós pagamos a gasolina, o combustível mais caro do mundo. É o mais caro do mundo. Os nossos vizinhos aqui, que importam óleo diesel, importam gasolina do Brasil, e ali o preço é quase na metade. O Uruguai é metade do Brasil. Sim, mas por que a nossa gasolina é a mais cara? O que incide sobre um produto? Ali, a empresa, o empreendedor, ele coloca ali na sua planilha todos os custos que incidem sobre esse produto, que vai desde a folha de pagamento, tributos,
tem um sócio oculto da produção que consome em torno de 35% de tudo aquilo que se produz, que é o governo, e que presta um serviço de má qualidade para a sociedade. É o maior sócio se a sociedade estivesse satisfeita com essa contraprestação de serviço, nós não teríamos esse movimento aí espontâneo. Os caminhoneiros não precisariam parar no acostamento e deixar de ter os seus caminhões nas estradas aí. Eles não estão ali pelo mero prazer de estarem parados com seus veículos nos postos de gasolina. Inclusive, eles sofrem um prejuízo. Só que não tem como colocar um caminhão na estrada se o frete não cobre os próprios custos, além do risco da estrada ruim, o risco de ser assaltado. Muitos caminhoneiros são mortos, não há segurança. De cada 10 crimes cometidos na estrada, um é elucidado. Famílias que perdem os caminhoneiros, principalmente no que diz respeito àqueles que roubam cargas e matam os caminhoneiros. E essa é a realidade do Brasil. O governo atual não é o culpado disso, porque é um governo que está há 2 anos. Mas todos nós precisamos fazer a meia-culpa e pensar qual o Brasil que nós queremos para o futuro, para a próxima geração. Olha, está perguntando aqui o nosso telespectador. Pampa Debates desta sexta-feira, total, está à procura dos brasileiros que bateram panela. Quem são? Onde estão? Onde andam? O que fazem atualmente? Dizem que sumiram. Alguns arrependidos que gritavam fora Dilma estão prantos e pedem perdão. Veja o que está acontecendo com eles. Teve gente aqui na mesa que foi para as ruas vestindo verde e amarelo. Agora parece que está tudo maravilhoso. Quando no governo Temer já tivemos uma reforma, e a reforma, o responsável está aqui, que foi a trabalhista, a única que aconteceu até agora. Paulo, o ministro... Por isso ele é homenageado no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. É por isso que ele é homenageado. O ministro estava falando da importância da segurança jurídica. Veja a insegurança jurídica que o prefeito de Porto Alegre está trazendo para essa cidade. Por quê? Eu faço um concurso público. Eu abro mão de trabalhar na iniciativa privada. Eu faço concurso público, decido ser um servidor público. E tenho regras. Eu sei como é que vai ser a minha remuneração, eu sei que vou ter adicionais periodicamente. Agora, quando o jogo está andando, eu já estou há 25 anos funcionário público, eu já abri mão da minha vaga no serviço privado, aí se muda a regra do jogo. Isto que o prefeito de Porto Alegre está fazendo chama-se insegurança jurídica. Isso afasta o empresário, afasta o empreendedor e afasta o bom funcionário. Mas, Paulo, eu queria... Então, o debate como aproveitar o ministro aqui, né? Não, pois é, mas ainda para voltar um pouquinho nessa questão da greve dos caminhoneiros, porque está angustiando todos e a questão que o doutor Argolo traz aqui não é menor, também de extrema angústia. Não, até porque tem pronto-socorro. O doutor Argolo sabe do mau atendimento do nosso pronto-socorro, como já havíamos comentado em programas anteriores, Francisco do bairro Vila Nova. Gostaria muito de falar sobre isso. Hoje... Mas só para poder dar a última pincelada a respeito disso, o momento que nós estamos vivendo, o momento agora, esse minuto, nós estamos aqui a 18 horas e 22 minutos, programa ao vivo. Neste momento, nós estamos nos encaminhando no Brasil e no Rio Grande do Sul para uma situação de conflito. É um momento muito grave, diferente de tudo que aconteceu até agora. Nós vimos caminhando numa paralisação, né, numa inanição, vamos dizer assim, né, do país, né? Mas agora nós temos posto uma ordem de desbloqueio. Olha, isso não é uma coisa simples, tu pegar milhares e milhares e milhares de caminhões, de caminhoneiros que estão nas estradas e dizer, agora nós vamos tocar. Botar mais o exército e mais uma fria. Já botaram uma no Tem Rio, que tocar, mas como é que vai tocar? Vai tocar como? E foi assim que os empresários derrubaram o governo Allende. Vai tocar foi paralisando como? Vai tocar como? Caminhões. Não, vai tocar o seguinte, ó. Ordem, quem não sair, prende... E o oficial que está ali comandando a operação pode subir no caminhão e dirigir o caminhão. Olha o que nós estamos. Bom, nesse momento, a Assembleia Legislativa está reunida lá, a mesa de líderes lá, o seu presidente e os principais líderes, porque a Assembleia Legislativa
não pode ficar fora aqui no estado do Rio Grande do Sul do que está prestes a acontecer. Não pode ignorar Está isso. prestes a acontecer um conflito violento. Ou alguém acha que as determinações, as ordens que estão sendo dadas pelo presidente da República e algumas liminares da Justiça que determinam o desbloqueio e a arregimentação das forças de segurança federais e estaduais não vai dar em nada? Ou simplesmente o pessoal vai subir no caminhão e vai embora? Não. Nós estamos na iminência de conflitos em vários locais do país e do Rio Grande do Sul. Nesse momento, os deputados Olha, aqui todo mundo aqui está tenso te ouvindo, porque tu colocasse realmente, deputado Lara, a situação como ela está diante dos nossos olhos. Como essa manifestação era prevista desde a indexação do valor do combustível, nós sabíamos que ia chegar um momento como esse. Não, e até ontem a gente vinha correndo para botar um pouquinho mais de gasolina. Bom, agora é o seguinte, ó. Agora não é nem disso que nós estamos tratando, tem uma determinação presidencial para as forças de segurança, as federais. Aqui já estão arregimentadas as forças estaduais, já existem liminares que a AGU, a Advocacia Geral da União, já conseguiu no Rio Grande do Sul e em outros estados, e isto será cumprido. Mas, deputado, houve o acordo ou não houve o acordo? Não, para encerrar o... Ok, pode dizer que houve acordo estava lá. Houve acordo ou não houve acordo? As pessoas que estavam lá estavam aptas a fazer o acordo da área dos caminhoneiros? Acho que esse é o grande Se problema. representavam realmente, né? Porque Eles realmente se estavam for oferecido representando. 10% de redução da Petrobras, redução da CID, o que mais a classe dos caminhoneiros quer e o que precisa? Me parece que não houve um acerto do diálogo e isso tem causado uma instabilidade, uma insegurança para todos os membros da sociedade. E a posição do Rodrigo Maia vale ou não vale? Que Que ele retirou também a PIS e COFINS, né? Vale ou não vale? O que acontece? Os caminhoneiros no Brasil, as lideranças são esparsas. Sim, tem 240 e tantos. As lideranças são esparsas. Entidades ligadas aos caminhoneiros. E lá estavam, naquele momento, as principais entidades que formalmente representam. Mas algumas dessas entidades não são reconhecidas, principalmente por uma parte dos caminhoneiros autônomos. Então, eles não se sentem representados por quem ali esteve e ali assinou o acordo. A situação é muito difícil, né? O governo sinalizou de ampliar, inclusive, o prazo para 30 dias do combustível com esses valores reduzidos, né? Que vai dar na faixa de 11%, 12%, o valor do preço do diesel. E também fazer um acompanhamento no que diz respeito à votação tanto do PL 121, que trata de uma tabela referencial de preços, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, assim como também a zerar a alíquota do CONFIS e do PIS sobre o diesel, que também foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Está no Senado. Não cabe, a nossa organização de poderes harmônicos e independentes entre si, né? O governo não pode assumir o compromisso daquilo que poderá acontecer ou não no Senado, né? Tem todo um aspecto legal e constitucional que nós precisamos também ter muita responsabilidade nesse momento de falar a verdade, né? Porque é muito fácil você ter um discurso para agradar, mas você tem que ter a responsabilidade. Existe uma Constituição que precisa ser respeitada. O pleito dos caminhoneiros é legítimo. Eles não têm condições de continuar trabalhando nas atuais condições, o preço do diesel, principalmente o preço dos pedágios, a condição das estradas. Não há um programa de financiamento para a renovação da frota, principalmente para o caminhoneiro autônomo. Em muitas estatais, o caminhoneiro autônomo é proibido de prestar serviço, o caminhoneiro autônomo é proibido de entrar no pátio da Petrobras, por exemplo. Então, é uma categoria importante que representa 60% do setor que é discriminada, Só um pouquinho. Cidade limpa é um desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente o seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais.
O CREMERS voltou a Caxias do Sul para mais uma vez conferir a situação do postão 24 horas. Agora, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul está contando com o apoio do Ministério Público para ajudar a resolver os impasses na instituição e exigir responsabilidade do gestor municipal. Só ação conjunta pode garantir as melhorias necessárias para o adequado atendimento à saúde da população. CREMERS, ações efetivas pela saúde. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecie os melhores Malbecs, os argentinos, claro. O singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimento em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao Código de Saúde, viu, doutor Argolo? Com a nossa médica do Instituto Oncológico Kaplan, lá da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Olha, nós estamos vivendo, Lara tem razão, é um momento de terror no Brasil. Eu acredito que nada vai acontecer porque a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, ou entra a maré, o rochedo, quem leva pior o marisco, já está lá em Pescaria Brava, em Laguna, lá. Então, essa é a verdade. Quem vai levar pior nisso tudo é o caminhoneiro. O cara que está fazendo, reivindicando certo, defendendo a sociedade, aí vai acabar as forças governamentais, o aparelho de Estado, combatendo o seu próprio povo. É isso que eu lamento numa situação como essa, onde o governo reconhece que as pessoas têm razão no que estão fazendo e, no entanto, vai impedir na força, na marra, o direito. E eu sou contra a greve, eu não gosto de greve, né? Mas essa questão, obviamente, ela tem que ser melhor pensada, hein? Melhor pensada, porque está envolvendo pessoas, seres humanos que estão ali defendendo o seu ganha-pão e defendendo a sua família e defendendo a família brasileira. Paulo, mas eu queria pegar antes aqui que ele não falou. Tá. Um momento de importância tão grande quanto esse, e o nosso presidente do Senado, Eunice de Oliveira, na quinta-feira pela manhã, foge, vai para o Ceará, para o seu reduto, chega lá e vê que a situação está completamente fora de controle, e aí vê que aí esse problema desse diálogo entre Câmara, Governo Federal e Senado, acho que esse conflito tem sido cada vez maior exatamente por isso. Essa falta de conformidade no diálogo entre o Governo Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado. Parece que alguém quer ter sempre um protagonismo maior nas decisões. E aí a gente vê o presidente Rodrigo Maia colocando, vamos zerar, colocando números errados. A independência dos poderes não existe mais independência e não existe mais harmonia. E colocou que se caísse assim, eram 3 bilhões e no outro dia me vê que foram 10 bilhões. Como é 7 bilhões de diferença? Não se tem esse número na mão. Mas o que é 7 bilhões? Isso aí na Lava Jato agora virou... Mas estão brincando com o povo brasileiro ter isso. Como é que um presidente da Câmara dos Deputados me vai para frente e coloca uma informação dessas? Então, e a candidata à presidência da República. É isso, parece que estão dando passos à frente. Mas eu sei que tem prejuízo, os caminhoneiros têm prejuízo, o ministro tem razão,
eles estão defasados todos, mas eu acho que tem um outro prejuízo que não está sendo calculado aí, que é o prejuízo da sociedade toda. As empresas todas, grandes empresas, estão todas com os gabinetes de crise funcionando e trabalhando. Estão avaliando hoje, conversava com alguém que não consegue levar a carga dele para Rio Grande. Nós retiramos da nossa empresa todo via água, estamos levando, só que é o seguinte, o nosso estoque de químicos que precisamos dura até amanhã à noite. Quer dizer, se não resolver, não entra matéria-prima para sair. No caso de madeira, ainda temos mais tempo. Por que o governo não pensou nisso antes? Quer dizer, não... E foi rápida a crise. Olha aqui, se fala tanto no Exército, nas Forças Armadas, se falou tanto no SNI, se condenou o SNI. Quando o Collor resolveu acabar com o SNI, né? Quando se acabou com o Conselho de Segurança Nacional, que é um dos seus pilares, quem acabou foi o José Sarney, presidente da República. Hoje o Brasil não tem um serviço adequado de inteligência. Quem é que não projetou que isso ia acontecer? Como é que o governo não se antenou para que esse momento de crise violenta chegasse e chegasse até à beira desse possível conflito? O que o senhor tem para nos dizer, ministro? O senhor estava lá dentro, sabe disso? Você veja bem, Paulo, assim, isso aqui é consequência de uma crise grave que se arrasta ao longo do tempo, né? Se nós formos pensar há 2 anos atrás, nós vivíamos na pior recessão desde 1920. Né? A pior crise econômica da história nós vivemos há 2 anos atrás, quando o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês, empresas trabalhando com jornada reduzida, demitindo. Nós tivemos ali, de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, aí, em torno de 1,5 milhão de postos de trabalho fechado. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, foi 1.250.000 postos de trabalho fechados. Agora, o próprio IBGE destacou dados aí, o dado real, o Brasil real, é 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica, né? E que estavam perdendo o emprego. Então, essas pessoas estavam sem alento em casa. Esse é o Brasil real. E isso que levou a inflação, que o governo está se vangloriando, que a inflação está lá embaixo, a inflação só existe baixa no Brasil por absoluta falta de consumo. Não tem mérito nenhum do governo. E a questão de suba de impostos, desculpa, ministro, os governos se acostumaram a subir impostos e não dá nada. Se acostumaram a subir imposto e não dá nada. Por quê? É imposto sobre consumo. Às vezes é imposto sobre a produção, que também é ruim. Como é que tu entendes o IVA, que é um imposto único adotado por países desenvolvidos? Bom, eu acho que é o ideal, é tu fazer uma centralidade de impostos, mas sim, principalmente na renda, Paulo. Mas o IVA é sobre consumo. Pois é, mas aí... Mas é justo, é um imposto. Aí tu tem facilita, desburocratiza, tu tem regras mais claras, mas depende da alíquota do IVA. Quem ganha menos paga mais. Quanto mais sobre o consumo, quanto mais for sobre o consumo, mais o consumidor final paga. Então sempre dava no consumidor final que não tem capacidade de se agregar, de se aglutinar. Batia a panela, mas não era isso aí, não era por causa do imposto que estavam fazendo isso. O consumidor final sobe imposto e ele paga. Né? Reclama e os políticos vão lá. Nós aqui, 27 votos a favor de subir o imposto sobre a luz. 26 contra, 27 a favor. Por um voto, o Rio Grande do Sul paga mais, 20% a mais de energia elétrica que Santa Catarina. 20% a mais o valor do combustível que Santa Catarina. Então, não dava nada, porque era sobre o consumo. Aí o que acontece? Categorias de consumidores, entre aspas, porque são os caminhoneiros autônomos, são aqueles que têm que entregar o frete de manhã para comer a janta de noite, chegaram ao ponto que disseram o seguinte: nós não temos mais como consumir assim, nós não temos mais como comprar pneu assim, nós não temos mais como abastecer assim. E aí, uma categoria que deveria ser desunida, que é uma categoria que não é uma categoria industrial, por exemplo. Categoria industrial, quando sobe o imposto, é muito ruim, é péssimo, mas ela repassa
aquilo para o consumidor. Ela vai passar aquilo para frente. É assim que funciona, no mundo inteiro é assim. O comércio também faz isso. O comércio também faz isso. Agora, o consumidor não conseguia se aglutinar. Pois então, surgiu uma classe de consumidores, caminhoneiros autônomos, que se aglutinaram e estão fazendo tudo isso. Quer dizer, o problema é imposto. O problema da estrada, o problema dito... É imposto, se diminui imposto. Agora mesmo nós... Claro que no bolso do imposto, cada vez se leva mais imposto pela roubalheira, se eleva imposto pela incompetência, por obras inacabadas, por obras mal feitas, por obras desnecessárias. É isso, Paulo. Enfim. Não é isso. E a Petrobras, a gente está tendo um sentimento, pode ser uma grande bobagem, eu não vou falar aqui, né? Quero dar uma de Rodrigo Maia, que dá números, então não vou dar números. Falar sentimento, meu. A impressão que o que nós estamos pagando pela Petrobras, pelo combustível, é o roubo que foi feito na Petrobras. Óbvio. Agora parece que assim, que tem que aquele prejuízo todo que foi dado, agora tem que ter aumentos acima da inflação para poder começar a compensar o que saiu. Não sei se é isso, eu não tenho prova quanto a isso, mas é o sentimento que eu tenho. Exatamente. Nós não temos outra saída. Vocês mencionaram... A nossa única situação para comprar é da Petrobras. Quebra o monopólio da Petrobras, bota o livre comércio, em qualquer mercado, ele se abre e a concorrência faz com que Agora você quer dizer o que é estarrecedor? Só vou dizer o que é estarrecedor, que o ministro vai dizer, não sou eu. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Recentemente, foi em São Paulo, no encontro dos pré-candidatos à presidência da República. Teve em São Paulo o encontro dos pré-candidatos à presidência da República e lá foram demandados a respeito, e aqui voltamos aos assuntos relacionados à segurança jurídica, e todos aqueles que estavam presentes ali, sem conhecer a legislação trabalhista, que foi fundamentada em 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Você veja, o Brasil, que vinha perdendo emprego desde 2014, em 2017, desde abril, começou a produzir uma média de 30 mil postos de trabalho por mês. Primeiro quadrimestre de 2018, essas 27 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE, que estão buscando emprego, voltaram no mercado buscar emprego porque o emprego voltou. Foram contratados, comparando os números do CAGED, pelo número de pessoas que foram demitidas e que foram contratadas, o saldo positivo é de mais de 400 mil novos trabalhadores no mercado de trabalho, graças à modernização da legislação trabalhista, que manteve direitos protegidos, trouxe segurança jurídica e gera emprego. Quantos pré-candidatos querem fazer o revisionismo da legislação trabalhista? Os que estavam lá eram em torno de 7 pré-candidatos ali. Todos querendo. Inclusive o Alckmin. Inclusive o candidato Geraldo Alckmin, falaram. Tem que ler a lei. Tem que ler a lei. Tem que ler a lei. Quem lê... Não é típico de quando chega próximo à eleição. A gente não consegue aprofundar a discussão, nem mesmo para a campanha presidencial. Esse ano não vai permitir, tem Copa do Mundo de novo, 45 dias. Gente, é tão importante... E vai ter sempre Copa do Mundo, quando tiver eleição. Carnaval e Copa do Mundo. Agora mesmo a gente fica com aquela sensação, não, mas se a Petrobras fosse totalmente privada, não teria esse problema aí. Se não fosse... Bom, mas tem que cuidar... Seria multa sobre multa. Mas tem que cuidar a estatização mascarada de privatização. Porque quando uma Shell da vida, uma Repsol da vida, recebe 1 trilhão de desconto de imposto, isso é muito pior do que a mega estatização de uma empresa. É uma espécie de estatização. Mas é uma espécie, né, Paulo? A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha. Quem? A Gala Renault? Em Canoas e Cachoeirinha. Tá. Claro, e traz sempre mais economia para o doutor Argolli e para todos nós. Veículo zeríssimo, com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault, não tem pirataria. E a mão de obra especializada é a mais barata de toda a região. É para cuidar assim do carro, do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. E vamos ao ponto final com FCDL Gimo FCDL.
Ponto final. Oferecimento Produtos Zimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Eduardo Fernandes, nosso presidente da LIDE. Bom, seu ponto final. Paulo Sérgio, primeiro agradecer o convite novamente, essa bancada extremamente qualificada, e hoje no dia 25 de maio nós comemoramos o Dia da Indústria. Então, uma homenagem especial à indústria, a esse setor que gera tantos empregos, sofredores hoje, tem sofrido tanto nos últimos anos com essa carga extremamente estarrecedora de impostos, mas que é a grande mola propulsora do desenvolvimento no país. Então, hoje, no dia 25, eu deixo a minha homenagem, deixo um abraço ao presidente Gilberto Petri, da Fiergs, e então esse é o meu ponto final. E como diria Germano Rigoto, e homenageando o Petri, estamos homenageando a todos os industriais do Estado. Exatamente. Doutor Rogério Bertoli. Obrigado, doutor Eduardo, por lembrar. Sindicato do Vestuário, da Indústria do Vestuário do Rio Grande do Sul e, hoje, um dos coordenadores da RS Moda. RS Moda. Obrigado, doutor Eduardo, por lembrar da indústria, que é muito pouco lembrada no nosso estado. A indústria do vestuário, ela representa hoje 1,58% só da economia do estado, mas ela é a maior geradora de postos de trabalho que nós temos hoje. Para nós perdermos somente para a indústria de alimentos e de bebida junto. E nós falar em carga tributária, a nossa carga tributária é de 7%. No mercado interno, sendo que Santa Catarina está com 1% e São Paulo correu atrás e colocou em 0%. Então, nós estamos sempre correndo atrás da máquina. Meu ponto final, eu gostaria de convidar todos os lojistas do interior do estado a virem para o RS Moda, que se realiza dia 28, 29 e 30 agora de maio, no Centro de Eventos Fiergs, e venha fazer bons negócios com a linha de verão para 2019. E agradeço ao Paulo Sérgio e à TV Pampa pela oportunidade. E nós temos aí o deputado Luiz Augusto Lara com o seu modelito Marechal de Campo. Está vindo lojistas de Bagé. Seu ponto final, seu ponto final. Doutor, é o ponto final do deputado Lara. O senhor quer interferir no ponto final? Não, é o seu ponto final. Ele já deu o ponto final. Ele deu um ponto em cima. Não, Paulo, só rapidamente aqui, finalizou a reunião na Assembleia, da mesa diretora lá, dos líderes partidários, onde montaram, então, como se fosse um gabinete de crise aí, né? A Assembleia está com uma comissão em prontidão e alguns tópicos que ficaram, vou dar em primeira mão aqui, né, Paulo Sérgio? Quer dizer, a Assembleia Legislativa, através dos seus líderes, não aceitam o uso de violência contra manifestantes. Então, há uma oposição da Assembleia Legislativa. Parabéns à Assembleia. Que não aceitará, né, o uso de violência. Isso significa que provavelmente os deputados nos focos de violência estejam lá também, esteja presente a Assembleia Legislativa. Repudiam qualquer intervenção das Forças Armadas, a não ser para a escolta de medicamentos em casos de extrema gravidade. Não tem que botar Força Armada nisso. Força Federal é uma coisa, Força Armada é outra coisa. Cobrar do Executivo Estadual Gaúcho agilidade nas formas de desonerações dos custos do transporte. Se for o caso, a Assembleia está de prontidão para votar e decidir. E demonstrarem preocupação com o colapso de produção, consequente da redução de receitas e geração de riqueza, e a Assembleia está à disposição para fazer a interlocução necessária para resolver impasses e encerrar a crise. Nesse momento, os deputados estão reunidos com o vice-governador José Paulo Cairoli na presidência da Assembleia. Parabéns ao Marlon Santos, presidente da Assembleia, que, aliás, é cachoeirense, né? Só podia ser de Cachoeira, para uma atitude altamente elogiada com essa, na reunião que teve com os líderes. Né? Agora, ainda está... Parabéns para a Assembleia Legislativa do Estado. Doutor Paulo de Argolo Mendes, seu ponto final. Olha, isso que não falei no modelito do Bertoli, tá? 85% produção gaúcha. Quero saber se falei todos do da Marechal mesa... de Campo e não falei no modelito dele. É verdade. O senhor hoje não veio de camisa rosa para mim falar? Não, agora eu estou cuidando. Eu programas que ele veio com camisa qualquer rosa. Camisa menos rosa, porque o Paulo não perguntou. Hoje eu ia botar uma camisa rosa e me lembrei que o senhor estaria aqui. Eu não vou. Eu tenho que olhar para o mais não. Hoje tem o Paulo Sérgio lá, essa aqui não pode, tem que ser a outra. Ponto final.
Nós estamos atravessando uma situação de extrema gravidade com relação ao SAMU. O SAMU, qualquer um de nós pode precisar a qualquer momento. Ninguém está livre de sofrer um acidente. Nós temos hoje 28 médicos reguladores, tínhamos que ter 3 vezes mais do que isso. Metade já pediu demissão. Temos escalas fake. Fazem a escala dos plantonistas do SAMU e colocam lá uma médica que está em licença maternidade. Então, a confusão, a falta de gestão nisso é fantástica. E isto põe em risco a vida de cada um de nós. Porque com 28 médicos responsáveis por 7 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul, muitas pessoas não vão ser atendidas. Vai entrar na tela dele, ele não vai conseguir atender, vai entrar outro, ele vai atender o terceiro e aqueles 2 vão ficar desatendidos. Nós estamos numa situação muito grave, chama a atenção do governador do estado. Isso é mais do que da competência do secretário da Saúde, isso exige do governador uma providência, porque ele é responsável pela vida do cidadão gaúcho. Antes de terminar, queria mandar um abraço ao meu amigo Gilberto Schwartzman, doutor Gilberto Schwartzman, muito especial, muito afetuoso. Eu tenho uma sobrinha que é médica, descobriu que estava com um tumor, ficou desesperado, como naturalmente o médico, o esposo dela é médico também. Foi imediatamente atendida pelo doutor Gilberto, que ficou apaixonada, a segurança, a tranquilidade, a competência. Então, eu queria fazer publicamente esse agradecimento. Bom. Que é de todos nós também, doutor Hugo. Francisco Bueno, seu ponto final, da celulose rio-grandense. Muito bem, mas aliando aqui ao doutor Paulo da Argolo Mendes, também um abraço lá no nosso investidor em vinhos ali da Lauretia também, que é um outro... exatamente. Presidente da Bienal do Mercosul. Pela Bienal do Mercosul. E junto com isso também parabenizar o doutor Luiz Roberto Ponte por ser o novo presidente da Fundação OSPA, que agora, depois de 68 anos, finalmente tem uma casa própria. Como dizia o Érico Veríssimo, eu sou de uma cidade que tem uma universidade federal e uma orquestra sinfônica. Então, eu acho que a OSPA vai estar em boas mãos com o doutor Ponte agora. É verdade. A OSPA que final foi tive uma a oportunidade de parabenizar ele hoje. O governador Sartori, que arrumou o local adequado. Que foram naquela aventura de tentar, num estado sem dinheiro, fazer a OSPA ali no Parque Harmonia. Fui lá esses dias, espetacular. Está lá depósito de indigentes ali no Parque Harmonia. Mas, enfim, tudo é depósito de indigentes aqui em Porto Alegre. Deputado federal Ronaldo Nogueira, nós desejamos sucesso na sua trajetória de volta a Brasília e temos certeza que o povo gaúcho saberá reconhecer aí o seu talento, a sua atuação em prol do trabalhador e do desenvolvimento do nosso país. Tá. Obrigado, Paulo. Foi um privilégio participar da programação, principalmente com o perfil, a qualidade dos nossos debatedores. Domingo eu estarei no Rio de Janeiro, onde estamos trabalhando no sentido de buscar uma conciliação, uma pacificação para esse momento que o Brasil está vivendo. Estamos acreditando no bom senso, a responsabilidade, a pauta de reivindicação dos caminhoneiros é legítima, é justa. No âmbito da Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos, nós vamos constituir um comitê permanente para dar sequência a essa pauta de demandas e acompanhar o andamento dos processos, não somente na Câmara dos Deputados, mas no próprio Senado da República, onde nós pretendemos fazer que aquela mesa de negociação permanente a que o governo federal criou e se colocou à disposição dos caminhoneiros para criar uma política de Estado permanente que contemple as demandas do setor, possam se concretizar a curto e médio prazo. E queremos dizer que acreditamos que o Brasil vai sair desse momento, não teremos conflitos, não teremos derramamento de sangue. Tanto o governo federal como as nossas forças e a sociedade civil querem o melhor para o país. O Brasil não será um país dividido, o
o Brasil não será um país de dois grupos, o Brasil será um só. E o Brasil do amanhã será melhor do que o de hoje. O senhor vai levar pão de mel da Biscoito Zezé lá de Pelotas? Né? Obrigado. Pão de mel. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.